Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, finalmente trazendo um desenho novo aí pra vocês, que aliás estreando no ano novo, né, com muito atraso, diga-se de passagem. Aliás, um feliz ano novo pra todo mundo, já que eu demorei a trazer vídeo, né, vai um feliz ano novo atrasado mesmo. E hoje trazendo mais um desenho bem trabalhado, no tablet no caso, né, não no sketchbook. E um desenho que assim eu gostei demais de fazer, acho que foi importantíssimo assim para mim ter experiência em algumas coisas que eu vou estar comentando aí com vocês. E eu particularmente gostei demais do resultado final, não esperava que ficasse tão legal assim, mas o resultado realmente me surpreendeu e eu gostei demais. É sempre bom quando a gente tem um resultado tão satisfatório assim, beleza? Mas bora pro vídeo. Esse que foi um desenho um tanto quanto demorado, mais demorado até do que eu tenho o costume de fazer, né? Porque assim, eu tive um desenho com uma ideia bastante simples, né, de começo, que eu não tinha elaborado ela por completo ainda, eu estava só com a ideia inicial e decidi trabalhar em cima disso. Que é o contrário do que eu costumo fazer. Geralmente eu tenho a ideia praticamente pronta na cabeça e a única coisa que eu tenho que fazer é lapidar ela, vamos dizer assim, no processo de desenho. Não foi esse o caso. Eu tinha pouquíssima ideia do que eu ia fazer, mas eu tinha uma ideia. Era a ideia e um sonho, né? E conforme eu fui construindo o desenho, eu fui desenrolando mais a minha ideia, né? Desenvolvendo mais ela, e assim eu fui acrescentando ao desenho. Principalmente esse desenho que não foi tão focado nos personagens, foi bem menos focado nos personagens que eu desenhei, aliás. A minha ideia era construir o máximo que eu conseguisse de um cenário bem elaborado, até porque eu costumo trabalhar bastante com os personagens e os meus cenários, apesar de nos meus dois últimos desenhos desse tipo ficaram bem bonitos, eu sempre senti que estava faltando alguma coisa, né? E não é exatamente detalhe, né? É a forma de trabalhar o cenário, de dar um pouco mais de imersão nele. E acredito eu que eu consegui um resultado melhor nesse daqui. Justamente porque eu me esforcei bastante para tentar isso. Por isso acabou sendo um desenho um pouco mais demorado do que o normal, mas nada que a gente não consiga, né? If I ever fall, will they even notice? Never cared for all goodbye love. I just wanna be alone.
Bom, e falando do cenário, nesse desenho eu tentei fazer ele ao entardecer, né? Eu acho que eu não tinha tentado, a não ser o desenho do número 6, se eu não me engano. Só que aquele lá era uma posição um pouco diferente, né? Era uma ideia artística um pouco diferente, vamos dizer assim. Mas esse eu tentei focar bastante na questão do pôr do sol ali. Eu acho que eu nunca tinha desenhado o sol. Eu vou dar uma olhada depois, mas se eu não me engano, acho que eu nunca tinha desenhado o sol. Essa foi a primeira vez que eu fiz um desenho desse. E assim, eu acho que o resultado ficou legal. Eu gostei do sol que eu fiz. Parece bobo, mas assim, quando você quer representar, dar um certo destaque ali, a coloração, o tom que você usa e tudo mais, influencia muito, e muitas vezes pode parecer algo deslocado, que não está casando muito com o cenário. Não foi o caso aqui, eu consegui fazer um bom resultado, um sol legal, vamos dizer assim. Eu gostei bastante, acredito que vocês gostem também. E então assim, foi um desafio diferente, né? Fazer ao entardecer dessa forma. Mas eu gostei bastante, eu vou estar sempre variando assim, esse tipo de coisa, clima, se tá de noite, se tá de dia, por causa que é bom para você articular o seu desenho, né? Ter várias formas de fazer e ter sempre e tá sempre acrescentando, né, ao seu próprio know-how, vamos dizer assim. Então assim, eu gostei bastante de ter feito dessa forma, acho que até que poderia ser um pouquinho melhor, mas com o tempo que eu levei para fazer o desenho, eu acho que eu consegui o melhor resultado, não dá para reclamar muito não. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my God. Oh shit, man. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my. Bom, e falando do sombreamento, né, que também é sobre o cenário, eu tive que, como fiz o cenário ao entardecer, né, eu tive que forçar um pouco mais no sombreamento, né, para dar essa impressão de um sol bem forte, bem alaranjado, o Golden Hour, né, que acho que os fotógrafos costumam chamar. Então assim, para dar essa impressão do sol tá bem forte, bem alaranjado, bem amarelo assim. E isso tem um reflexo no sombreamento, né? Se você faz o sombreamento da forma comum que você faria num horário comum assim do desenho, vamos dizer assim, não fica legal. Ele não passa essa impressão de ter um sol tão forte refletindo na superfície, né, nas coisas, nos personagens, em tudo. Então você tem que forçar um pouquinho mais o sombreamento para ter um resultado mais satisfatório daquela iluminação. Boa parte do que você consegue representar na iluminação é o que você consegue fazer com o sombreamento. Então tem que ser de igual para igual. Não adianta você tentar colocar ali um reflexo super forte por causa que o seu personagem está num ambiente de uma luz azul, por exemplo, uma luz vermelha. Colocar um reflexo super forte e de vermelho, mas o sombreamento tá claríssimo, fraquinho. Não passa essa impressão dessa luz forte, né? Dando um contraste muito grande com
o ponto de vista do seu desenho. Então, assim, isso é algo que tem que ser tomado bastante cuidado para acabar não estragando a iluminação do seu desenho, né? E eu me esforcei bastante para deixar a iluminação, o sombreamento bem forte. Apesar de que nos personagens eu usei só uma camada de sombra, mas como eu disse, o foco não era eles, eu tentei elaborar melhor o cenário nesse caso. E acabou dando certo nesse ponto de vista. E junto com isso eu acabei fazendo um reflexo, né, nesse rio que tem aí. Não estava acostumado a fazer, nunca tinha feito, aliás, reflexo. Fiz dessa vez com uma espécie, algo mais experimental, vamos dizer assim. Não sei se ficou tão bom, mas eu acho que ficou legal. Não ficou ruim, não. Eu acho que poderia ter sido melhor. Mas, assim, eu achei bastante interessante. Fazer reflexo na água dá um efeito diferente. Não tem como negar isso. Eu achei que ficou bem legal. Eu acho que podia ter sido mais bem elaborado. Mas, como eu disse, né? Como já foi um desenho muito demorado, eu acabei deixando por aí mesmo. Na próxima eu tento fazer algo um pouco melhor. Claro, conforme a gente vai ficando mais experiente, né, treinando melhor as nossas práticas ali de desenho, você acaba agilizando, fazendo o sombreamento mais rápido, a pintura mais rápida, a própria line art mais rápido. Então eu não tenho tanto... Então, mais pra frente, com certeza, eu vou fazer isso mais rápido e o reflexo não vai demorar tanto pra fazer. Eu vou ter tempo, um pouquinho mais de tempo pra estudar isso, né? Essa é a parte interessante do desenho, né? Conforme você pratica, você fica mais ágil em resolver os problemas do desenho. Comentando um pouco sobre a line art, que eu não falei ainda no vídeo. A line art eu já vinha trabalhando ela melhor, eu tinha comentado isso com vocês nos vídeos, que eu estava tentando aprimorar minha line art no aplicativo de desenho, no Autodesk. E assim, no desenho número 7 eu já tinha feito uma line art um pouco mais solta, mas eu senti que faltava um brush ali mais condizente com o meu estilo de desenho. Eu parei para analisar isso bem no desenho 8, consegui um resultado bem legal, e aqui eu utilizei o mesmo brush, que é um brush que parece mais um lápis, né, no papel do que uma canetinha, por exemplo. Eu achei isso muito interessante, uma line art completamente solta, sem auxílio de régua nem nada, no máximo os pontos de fuga, mas esses são necessários, né, a gente sabe, porque a minha ideia é deixar o meu desenho mais natural. Eu não quero ficar fazendo o desenho com a régua mesmo, apesar das linhas ficarem tortas, mas eu acho que isso dá um charme pro desenho, eu acho que isso fica muito legal. A ideia daqui pra frente é ir afinando essa line art, porque quanto mais fino, mais difícil é de fazer, pelo menos do meu ponto de vista, assim, no meio digital. Mais difícil é de fazer, então assim, principalmente essas estruturas, né, que a gente constrói, que são linhas retas, se você faz muito fino, você erra mais, então fica mais difícil. Então eu vou afinando ela gradativamente. Eu quero manter a line art que eu faço nos personagens, talvez até um pouco mais espessa, eu tenho que trabalhar melhor um pouco a espessura, mudança de espessura na line art dos personagens. Inclusive eu fiz aqui, mas não fiz tanto, né? Eu sei que eu consigo dar uma exagerada a mais, vamos dizer assim, eu acho que fica muito mais legal. Só que no cenário eu quero fazer o contrário. O cenário, para mim, quanto mais fina a line art, mais legal, mais interessante ele fica. Você consegue dar um ar diferente para as estruturas que você constrói ali. Eu acho isso muito interessante, pretendo ir fazendo isso gradativamente. Se eu fizer de uma vez só, eu sei que vai ficar muito feio, então não vale a pena, né? É bom você ir tentando aos poucos. Então, assim, eu gostei da line art desse desenho e pretendo continuar evoluindo ela assim. Inclusive as dos personagens que, ao meu ver,
tá bem solta a line art, tô conseguindo fazer da forma que eu queria. Os personagens eu tô desenhando com extrema facilidade nesse ponto de vista, e eu tô achando muito legal. O que eu queria ter incluído é mais personagens, mais algumas pessoas ali andando, né, mais figurantes, vamos dizer assim. Só que como era um desenho que já estava muito desgastante, eu preferi não fazer porque eu sabia que ia ficar muito demorado. E considerando o meu nível de desenho agora, é melhor eu me focar nisso e depois eu testar, depois que eu já tiver aprimorado a parte da line art, da pintura e dos próprios personagens principais, eu ir testando colocar figurantes ali, 1, 2, 3, 4, para complementar melhor o desenho, né? Para dar um preenchimento maior e também para ir testando a minha questão de desenhar mais coisas, né, no desenho, preencher o desenho com mais objetos, mais figurantes, mais coisas para você ver. Não largadamente, né, não de qualquer jeito, mas sim de um jeito que case com o desenho que eu tô fazendo. Bom, mas é isso. Voltando no que eu falei lá no início, esse desenho foi um tanto quanto diferente para mim e serviu bastante como experiência mesmo, porque como eu falei lá no começo, eu tô acostumado a ter uma ideia, amadurecer ela, e quando eu venho para desenhar, eu tô com a ideia pronta já na minha cabeça, eu sei exatamente o que eu quero. E aí, fazendo o desenho, tudo que eu tenho que fazer é lapidar essa ideia que eu já tenho pronta na minha cabeça. No caso desse desenho, foi muito engraçado porque eu não tinha, acho que eu não tinha 15% da ideia pronta. Eu tinha, como eu disse, a ideia e um sonho. Eu tinha o começo ali e eu falei assim, poxa, vou tentar desenhar a partir disso aqui e vou ver até onde dá. E isso é muito legal porque nem sempre você precisa estar com a ideia pronta na cabeça para você conseguir realizar o seu projeto. Você pode ir fazendo o que você sabe e as coisas, conforme você vai trabalhando isso, né, as coisas vão vindo, né, na sua cabeça, as ideias vão vindo para aquilo que você está desenrolando no meio do projeto. E isso foi muito interessante porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Na parte da sketch eu comecei rabiscando só aquilo que eu tinha uma ideia, que era só basicamente a primeira personagem e a primeira casa ali que eu desenhei. E depois eu fui complementando, eu busquei referência, busquei bastante referência, bastante imagem e fui complementando. Falei, pô, aqui eu posso colocar isso, aqui eu posso fazer isso, e fui desenrolando no meio do desenho. Como eu disse, muito diferente do que eu estou acostumado a fazer, que é já ter a ideia e só lapidar ela na hora de realizar. Então isso foi muito interessante porque eu não preciso ter essa ideia pronta o tempo todo. Eu posso começar a partir de um ponto, mesmo sem saber qual vai ser o próximo passo, e deixar isso só fluir, né? Só acontecer. É muito legal trabalhar assim, porque você se sente um pouco menos pressionado de ter a ideia pronta. Poxa, mas eu não sei o que fazer depois disso, eu não posso nem começar. Não, começa e depois você vai desenrolando. Gostei demais de fazer isso, inclusive, achei bem legal. Eu tenho outras ideias prontas, mas também tenho outras que eu tô só com o começo ali e não tenho mais nada para desenvolver. E são ideias que eu vou trabalhar mesmo sem ter elas prontas já na minha cabeça, beleza?
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dica, quiser deixar algum comentário, deixa aí nos comentários. Não deixe de comentar. Dá like no vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima.